plano sombrio por trás do aumento do IOF. Nos últimos dias, o Brasil quase entrou numa rota muito perigosa, muito semelhante ao que praticamente quebrou a Argentina, nosso país vizinho. Vocês já devem ter visto, o governo anunciou um contingenciamento de gastos, que é positivo, mas ao mesmo tempo anunciou o aumento do IOF. E nisso, muitos viram como uma tentativa de controle de capitais. Foi voltado atrás em diversas medidas, mas a pergunta que fica no ar: realmente a gente se livrou dessa ameaça ou a gente tem um risco de virar algo maior? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar exatamente o que está acontecendo, qual é a minha visão sobre isso, quais são as semelhanças com o que aconteceu na Argentina e o mais importante, para quem ficar até o final do vídeo, eu vou falar como proteger o seu patrimônio nesses cenários e quem sabe até ter uma rentabilidade. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Herzog, sou especialista em investimentos e atuo como consultor. E também sou o criador desse canal. Então, se você gosta de assuntos como economia, investimentos e finanças em geral, considere se inscrever nesse canal e curtir nossos conteúdos. Agora, em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar o que está acontecendo. Bom, na semana passada, o governo veio, em entrevista coletiva, fez um anúncio de contingenciamento de gastos. Entre bloqueio e contingenciamento, cerca de 31 bi de reais no orçamento para o ano de 2025. E isso foi visto de forma super positiva, muito melhor do que a gente imaginava inicialmente. O problema é que nesse governo nada é de graça. Então, junto com esse anúncio do contingenciamento de gasto, veio o anúncio de aumento de impostos, especificamente do IOF. Para vocês terem uma ideia da magnitude desse aumento, para envio de remessas para a conta investimento, a gente saiu de um IOF de 0,38% para 1,1% e para investimentos de uso pessoal, vai para uma conta banking de 1,1% para 3,5%. Então, mais do que triplicou esse IOF. Além disso, ele aumentou para operações de crédito, ou seja, para as empresas que precisam tomar recursos, inclusive as empresas do Simples, tiveram esse custo majorado. E o que eu achei mais absurdo de tudo, a VGBL, Previdência Privada, que era algo isento até então, aportes superiores a 50 mil reais tiveram uma taxação de 5% de IOF. Ou seja, vai aportar 1 milhão no VGBL, vai ter que pagar cerca de 50 mil reais em IOF. Eu achei isso um absurdo. Bom, qual foi a justificativa do governo para isso? Eles justificaram que existe um gasto acelerado de previdência, principalmente, e eles precisam fazer tanto esse contingenciamento quanto esse aumento de IOF para fechar as contas. Bom, isso não é novidade, a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre o INSS, a bomba relógio, que é a nossa previdência, não é novidade para ninguém, mas o mercado não enxergou bem dessa forma. Muitas pessoas importantes dentro do mercado financeiro enxergaram isso como uma tentativa de controle de capitais. Tanto é que no mesmo dia a pressão foi tão grande que fez o ministro Haddad voltar atrás em algumas medidas, especificamente na majoração do IOF para fundos de investimento. Bom, agora eu quero entrar mais no tema desse vídeo, explicar o que é o controle de capitais e por que isso é uma ameaça para nós. Para isso, eu vou usar o exemplo da Argentina. Na Argentina, até bem pouco tempo atrás, existia o chamado cepo. O que é isso? Foi um limite imposto pelo governo para as pessoas enviarem câmbio para o exterior. Esse limite, até pouco tempo atrás, era de $200 por mês. Ou seja, era praticamente proibido, Era permitido $200 só por mês por pessoa mandar para o exterior. E na prática, o que acabou acontecendo? Quando o governo fez essa medida, ele fez pensando em melhorar a economia, segurar mais dinheiro ali, valorizar a moeda. Só que o que aconteceu na prática foi exatamente o contrário. As empresas começaram a ter muita dificuldade de pagar seus fornecedores, muitos investidores estrangeiros deixaram de fazer investimentos no país, gerou uma hiperinflação, câmbio paralelo, na verdade não só um câmbio paralelo, tinha vários câmbios paralelos, então tinha um dólar turista, dólar bolsa, dólar blue, chegou até o dólar Coldplay, isso mesmo, até para fazer um pagamento de um show internacional, se criou um câmbio específico para isso. Então foi um absurdo, assim, uma hecatombe o que aconteceu. Aí agora eu já estou vendo o pessoal aí me xingar nos comentários, falar, Luciano, o que o Brasil está fazendo não tem nada a ver, está exagerando. Bom, então eu vou botar uma matéria aqui, tá? Não sou eu dizendo, aqui é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, falando aqui, integrantes da Fazenda contavam com aumento de IOF para controlar a saída de dólares e valorizar o real. Então, muitas pessoas já estão atentas ao que está acontecendo. O que está acontecendo de diferente entre Brasil e Argentina? A Argentina precisou chegar nesse estágio todo de hiperinflação para eleger um presidente com uma proposta diferente, que vem cortando gastos, e isso vem permitindo as empresas
empresas melhorarem sua eficiência e até a arrecadação está aumentando com o corte de gastos. É meio contraintuitivo, mas é verdade, está se cortando gasto, cortando imposto e aumentando a arrecadação na Argentina. E agora, nas últimas semanas, aqui um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, o Milei, o atual presidente da Argentina, ele cortou o cepo e estabeleceu um câmbio flutuante sujo. Então ele conseguiu aproximar esse câmbio paralelo do câmbio oficial, que é uma proeza enorme para o desafio que ele assumiu quando ele assumiu como presidente. Outro fato curioso é que na Argentina a população perdeu tanta confiança na sua economia que começou a fazer negócios em dólares, né? E inclusive fazer a sua poupança também em dólares. Então é comum na Argentina as famílias terem dólares guardados em casa e, obviamente, não declarados, porque os limites para se movimentar dólares eram muito baixos. Então, na semana anterior, semana passada, o Milei ele criou uma lei de reparação para isso, onde as pessoas possam reintegrar esses recursos no sistema financeiro sem qualquer ônus, tá? Ele está chamando isso de reparação histórica da poupança dos argentinos. Estima-se hoje que se tenha entre 200 e 400 bilhões guardados nas poupanças domésticas, vamos dizer assim, dos argentinos. E só para ter um fator de comparação, o PIB da Argentina hoje é cerca de 600 bilhões. Então tem mais ou menos metade do dinheiro do PIB guardado nas residências dos argentinos. Agora vamos voltar para o Brasil. Se você chegou até aqui, deve estar pensando, meu Deus, o Brasil vai virar uma Argentina com esse aumento do IOF, vai acontecer a mesma coisa? Calma, também não é bem assim, tá? A Argentina, ela cavou um buraco muito fundo e agora com o presidente Milei, ela está tentando sair desse buraco, mas o caminho, ele é muito longo. O que eu quero chamar a atenção aqui no Brasil, principalmente na forma que foi feita, a forma autoritária do dia para a noite de fazer aumento do IOF, mostra que o Brasil ele está seguindo no mesmo caminho que a Argentina seguiu, que levou a cavar esse buraco, como eu usei a analogia. Então o Brasil está indo na mesma direção, está fazendo vários esforços para tributar a alta renda, já fez tributação sobre fundo exclusivo, sobre offshore, agora para envio de remessa no exterior, então está tentando tributar o topo da pirâmide e promover um gasto público desenfreado, num assistencialismo desenfreado, como se isso fosse promover um desenvolvimento econômico. E a forma de aumentar o IOF agora, para controlar o capital, é tentar tratar o sintoma sem tratar a causa disso, como se numa canetada ele fosse resolver os problemas da nossa economia, e na prática não é assim que funciona. E para quem ficou até agora, até o final do vídeo, eu vou falar para vocês como que a gente se protege nesse cenário. É claro que eu não vou entregar todos os detalhes, como a gente faz para os clientes aqui na consultoria, mas quem quiser conversar conosco aqui sobre a consultoria de investimentos, eu vou deixar aqui um link para análise de carteira gratuita, é só deixar seus dados aqui, que alguém da equipe vai entrar em contato para a gente promover esse bate-papo. E agora, o momento mais aguardado do vídeo, né? Então eu vou dar 2 dicas. Não, na verdade eu vou falar mais, vou falar 3 dicas, estou bonzinho hoje. 3 dicas para você proteger o seu patrimônio e até lucrar no meio dessa instabilidade, no meio de tudo isso que vem acontecendo. Primeira dica, acompanhamento contínuo do cenário político e do cenário macroeconômico. Ah, Luciano, mas isso é difícil e tal. Para isso que a gente está aqui na consultoria, a gente faz esse acompanhamento para os clientes. É importante, de acordo com cada momento, tem ativos específicos que vão melhor e é importante a gente estar ajustando o portfólio de investimentos. Segunda dica, diversifique o seu patrimônio. Parece óbvio, está ligado com a primeira, mas eu vejo muitos investidores errando aqui. Eu vejo muita gente lá no 100% do CDI, colocando todo o seu patrimônio atrelado ao CDI, e o CDI não é o melhor ativo nesses cenários, tá? É necessário a gente ter ativos que nos protejam da inflação. Poderia ficar aqui horas falando sobre isso, já existem outros vídeos aqui no canal sobre alocação, que eu vou deixar os links aqui embaixo, comparando classes de ativo, falando sobre asset allocation, então eu vou deixar os links aqui embaixo para quem queira se aprofundar. E a última dica, que parece óbvia, mas precisa ser dita, dolarize uma parte dos seus investimentos. Quanto vai depender muito do perfil, momento de vida, a necessidade de cada investidor, mas sim, é recomendado para todo mundo ter uma parte do seu investimento em moeda forte. Ao longo do tempo, isso vai fazer uma diferença incrível no seu patrimônio. E para quem ficou até aqui, eu gostaria de receber nos comentários aqui se gostou do conteúdo, se achou interessante, se tem alguma sugestão de conteúdo para a próxima. E se gostou, fica aí convidado a deixar um like, compartilhar com seu amigo. Essas métricas são muito importantes para o YouTube e para nos motivar a continuar produzindo conteúdos. Um forte abraço e até a próxima.